Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 5, para a glória de Deus. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Estamos em um culto de busca de poder de Deus, onde clamamos a presença do Senhor. Deus tem se manifestado e continuará a se manifestar para a glória do seu nome. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Todos encontraram? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Senhor Deus, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor na beleza de tua santidade. Pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados. Que o sangue de Jesus, o teu Filho, venha nos purificar de toda transgressão. Ó Deus, nós nessa noite já contemplamos a tua glória neste lugar. Já temos sentido a tua presença aqui nessa noite. Lemos a tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada bíblica. Ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que o teu Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação, possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a revelação do Senhor para as nossas vidas aqui neste lugar. Ó Deus, enquanto eu me manter fiel na pregação da tua palavra, que o Senhor estenda as tuas mãos para curar e para que se faça sinais e prodígios em o nome do teu santo Filho Jesus, porque a obra é do Senhor. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. É o que te pedimos, certos da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Podemos assentar, amados. Aleluia. Verdadeiramente hoje é o dia que o Senhor fez. Se estamos aqui nessa noite foi porque aprova o Senhor nos trazer a sua presença para adorá-lo. Diz o apóstolo que Deus é quem opera em nós o querer e também o realizar. Durante todo esse dia Ele colocou, infundiu em nossos espíritos e almas o desejo de nos reunirmos para adorarmos a Ele na beleza de sua santidade. Porque Ele é o Senhor em nossas vidas. Ele controla todo o nosso ser. Somos criaturas suas, filhos teus, adotados mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amado, foi Deus que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Se estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado. Se estamos aqui, porque Ele tem trabalhado em nossos corações. É verdade que o diabo, dia após dia, tenta nos parar, nos oferece bandejas, mas o Espírito Santo que habita em nós, nos convence diariamente do pecado, do juízo e da justiça. Porque Deus, Ele é Senhor. Além do Senhor, Ele é o nosso Criador, nos fez sua imagem conforme a sua semelhança. Ele nos fez porque aprova Ele nos fazer. Ele nos deu o fôlego de vida. E quando a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, é porque nós realmente temos a imagem e semelhança de Deus. Ele formou o homem de duas formas. Fisicamente, nos deu corpos, nos deu olhos, orelhas, bocas, pernas, braços, mãos, para que pudéssemos viver sobre essa terra.
para que pudéssemos ter contato com a sua criação. Mas ele fez o homem também a sua parte imaterial, sua parte espiritual. Uns chamam de alma, outros de espírito. Já nos diz o grande pregador da palavra do Senhor, Agostinho, bispo de Hipona, que a alma do homem é dividida em 3 partes: o intelecto, de onde vem a sua sabedoria, a sua racionalidade; a parte dos seus desejos, é onde o homem tem a sua vontade; e a terceira parte é os seus sentimentos. Quando Deus fez o homem, tudo isso era perfeito. O corpo era perfeito, não havia doenças, não havia deformidades. O homem foi feito para viver eternamente, ele não iria morrer. Seus cabelos não iam ficar brancos, seus dentes não iriam cair, a voz não iria ficar rouca, as forças não iam se esvair no decorrer dos anos, porque ele foi feito perfeito na presença do Senhor. Sua alma também era perfeita, só desejava as coisas de Deus, só desejava o que Deus assim o queria. E os seus sentimentos também eram perfeitos. No seu coração só tinham sentimentos que eram da parte do Senhor: amor, fé, alegria, gozo, paz. Sentimentos destrutivos não existiam nos primórdios da criação. O homem não sabia o que era ódio, o homem não sabia o que era rancor, o homem não sabia o que era inveja, o homem não sabia o que era ira. Esses sentimentos destrutivos vieram ao homem por causa do pecado. E o homem que nasce hoje em Cristo, de acordo com Efésios, ele já nasce morto em seus pecados e em seus delitos. Os seus sentimentos são sentimentos contrários à palavra do Senhor. O homem que não tem Deus, o seu coração está repleto muitas vezes de ódio, de ira, de inveja, de mágoa, de ressentimento. Mas uma vez que Deus nos traz a sua presença, uma vez que Ele nos reconcilia consigo mesmo em Cristo, Ele nos reconstrói, nós nascemos de novo. Tudo é feito novamente pelo poder de Deus. Inclusive nossas almas, esses sentimentos destrutivos hoje já não nos pertencem mais, porque Deus, Ele infundiu em nós o seu Espírito, e o Espírito Santo faz com que nós tenhamos sentimentos conforme Deus assim o deseja. E Deus trabalha de muitas formas para que isso venha se realizar. Mas a principal maneira, a principal ferramenta que Deus usa para que nós aprendemos dele é fazer que nós venhamos nos espelhar em alguém. E esse espelho, pastor Écio, não é presbítero Rômulo. Esse espelho não é pastor Écio. Esse espelho para as nossas almas não é a presidente do círculo de oração. Aquele exemplo ideal que nós devemos seguir não é o pastor líder das nossas convenções. Os nossos olhos têm que estar fitos, não em pregadores renomados, mas o nosso exemplo é Cristo Jesus. A Bíblia diz em Mateus 11, o próprio Jesus dizendo: aprendei de mim. Temos que aprender do Senhor. O apóstolo assim nos diz: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. É Ele que tem que ser o nosso exemplo, porque se nos espelharmos em homens, nós vamos fraquejar. Se espelharmos em homens, fundarmos as nossas fé em pessoas humanas, quando eles caírem, nós caímos juntos. Quando eles sentirem sentimentos destrutivos, nós também teremos. Mas se os nossos olhos estiverem em Jesus, aquilo que diz o apóstolo em 1 Coríntios 11:1, ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imite a Jesus, pise aonde
nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Temos que sentir o que Ele sentiu. Primeiramente, o apóstolo diz no contexto imediato que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O primeiro sentimento de Cristo que nós temos que ter dia após dia é este, de se humilhar dia após dia na presença de Deus, de esvaziar de nós mesmos, para que a glória de Deus resplandeça em nós e através de nós. Jesus, Ele é Deus. Quando Ele estava na terra, Ele simplesmente esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se da sua glória, da sua divindade, para se tornar homem como eu e como você. Ele simplesmente nos mostrou o que é ser humilde na presença do Senhor. Um dia, quando estava no Getsemane, os discípulos tentaram defender. Ele disse assim: vocês não precisam me defender, porque se eu quisesse, eu pediria, e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Mas Ele não pediu, porque Ele se humilhou, se colocou na posição de homem, e como homem se esvaziou um pouco mais, se tornou servo e se humilhou até para a morte, e a morte de cruz. A igreja de Cristo tem que aprender a ser humilde. A minha geração tem vivido um cristianismo de ostentação, não sabe mais o que é se humilhar diante das pessoas. Nós só queremos reivindicar os nossos direitos, nós só queremos reivindicar aquilo que achamos que é nosso. E a Bíblia diz, o próprio salmista dizendo, que se for preciso, nós temos que sofrer um dano, mas o nome do Senhor tem que ser glorificado. O que de Deus resolve um pouquinho só, ele sobe um degrauzinho só, Deus começa a usá-lo só um pouquinho, e ele já acha que é o próprio Deus nessa terra. Ele já chega no culto, não cumprimenta mais ninguém. Afinal de contas, eu sou um profeta. Afinal de contas, eu oro e Deus cura. Afinal de contas, eu tenho revelação como poucos. Afinal de contas, eu tenho uma unção profética. Afinal de contas, eu canto, eu prego. E o apóstolo disse que a excelência não está no vaso porque ele é de barro. A excelência está no poder de Deus. Nós temos que nos humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Não importa o que você tem ou o que Deus te deu, seja humilde. E o apóstolo, ele diz que cada um de nós tem que considerar o outro superior a si mesmo. O irmão da direita é superior a você, o irmão da esquerda é superior a você, o irmão da frente é superior a você. Esse é o sentimento que tem que estar em nossos corações, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É esse sentimento que tem que brotar em nossos corações. Mas o diabo sempre vai usar seta, dardos, fazer com que o orgulho, a soberba entre em nossos corações, porque ele sabe que um coração altivo, um espírito soberbo, ele vai cair. Porque diz Provérbios que a altivez de espírito, ela precede a queda. Quem se ensoberbece, ele cai. Quem se orgulha, ele cai. É por isso que o diabo quer que você venha se orgulhar, venha se ensoberbecer, venha achar que você é grande. Mas grande em nosso meio só é Jesus. Ele quem faz, ele quem opera.
amar no meio da igreja. O apóstolo escrevendo aos Efésios, ele diz: vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O segundo sentimento que tem que estar em nossos corações é o amor pela igreja. Amar a igreja. Às vezes nós confundimos uma realidade bíblica. Individualmente, nós não somos igreja. Individualmente, eu sou templo do Senhor, casa do Senhor, Ele habita em mim. Só somos igreja quando estamos reunidos. Só somos igreja quando estamos congregando. Só somos igreja quando estamos juntos. E nós temos que amar a igreja. Temos que amar esta reunião, o corpo de Cristo. Temos que amar a congregação. E se eu amo, eu cuido. Se eu amo, eu não falo mal. Se eu amo, eu não critico. Se eu amo, eu não apedrejo. Se eu amo, eu vou defender. Se eu amo, eu vou proteger. Se eu amo, eu vou orar por ela. Se eu amo, eu vou jejuar por ela. Se eu amo, eu vou estar presente junto todos os momentos. Esse sentimento tem faltado na minha geração. Pessoas que dizem que amam a igreja, mas não sabem congregar. Qualquer motivo é motivo de não vir ao culto. Aí eu estou cansado, todo mundo se cansa, porque trabalhamos o dia inteiro, e isso cansa, meu querido. Mas o cansaço não pode nos impedir de nos reunirmos, porque quando nos reunimos, Jesus está presente e nos tornamos a igreja do Senhor. Você tem amado a igreja de Cristo? Você tem amado a sua igreja? Você tem amado o corpo do Senhor? Eu tenho visto pessoas que dizem que são iguais a Cristo, mas que não amam a igreja, porque se amasse, não estaria fazendo fofocas a respeito da igreja. Tudo que acontece no meio da igreja, ele não sabe guardar para ele. Ele tem que falar com o colega do serviço, ele tem que falar com a manicure dela, ela fala com a cabeleireira dela, ele fala com o pedreiro dele que está trabalhando na casa dele. Ele está caminhando no meio da estrada, vem um amigo e ele fala: meu querido amigo, você não sabe o que aconteceu na minha igreja ontem. Mas ele não tem que saber. Você não está amando a sua igreja se você está assim. Porque quem ama, cuida. Qual é o marido aqui que sai espalhando para todo mundo aquilo que ele acha que é defeito da sua esposa? Pergunta para o irmão Romulo sobre a irmã Érica. Só vou falar a qualidade. Não, a Érica é a melhor esposa do mundo. Arruma a casa com a maravilha. Cuida das meninas, que é fantástico. Cuida de mim. Eu vou ficar falando defeito da minha esposa? Jamais. Assim foi Cristo, amou a sua igreja. Assim temos que ser diante do Senhor. Amar a igreja de Cristo. Um dia Jesus estava com os seus discípulos e ele disse assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus tinha um sentimento no coração de que ele sabia que iria deixar essa terra, mas o seu coração se encheu de um sentimento de que ele tinha que voltar e buscar
a sua noiva para estar junto com Ele. Esse sentimento tem que estar em nossos corações, de estarmos um dia ao lado do nosso noivo. Nós temos que desejar o arrebatamento, temos que almejar ouvir a trombeta tocar, temos que ter um desejo, a expectativa, a vida, a esperança de um dia encontrarmos com o nosso Senhor. Mas tem muito crente que vive nessa terra como se não existisse arrebatamento, como se as trombetas não fossem tocar, porque quem espera o arrebatamento se prepara para ele. Quem quer se encontrar com o noivo se prepara para aquele grande dia. Ei, se tu tem no coração o desejo de se encontrar com Cristo, então se prepara, e as suas vestes não pode ter alguns tipos de utensílios que muitos têm usado nas vestes da noiva, pastor Aécio. Não pode ter fofoca nas vestes da noiva, meu irmão. Não pode ter maledicência nas vestes da noiva. Não pode ter inveja, não pode ter ego grande, não pode ter calúnia, difamação. A noiva que se preza para o noivo não se prostitui com o mundo, mas ela se guarda para o seu noivo. Ame o arrebatamento, almeje estar com Cristo, e assim você vai estar se santificando na presença do Senhor. Não foi à toa que João disse: aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Mas aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Nós temos que amar o arrebatamento do Senhor, porque a trombeta vai tocar. Jesus irá buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar para si uma noiva zelosa, sem ruga, ataviada e de boas obras. O crente muitas vezes espera o fim do ano para jogar na Mega Sena. O crente às vezes espera iniciar o ano para começar mais uma temporada do Big Brother. O crente espera o seu time se classificar para a Libertadores. O crente espera o final da novela. Ele espera o lançamento do filme no shopping, mas eles não estão mais esperando Jesus voltar para buscá-los. Essa é a viva esperança da igreja. Jesus tinha esse sentimento de voltar para nos buscar, e esse sentimento tem que estar em cada um de nós. E ele prossegue no discurso: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Rogarei o Pai, e Ele enviará o Consolador. Pastor S disse que é uma campanha de busca de poder. Não vou começar a pregar agora, pastor. O quarto sentimento que havia em Jesus: ele queria que a sua noiva fosse uma noiva forte. Ele não queria uma noiva fraca, debilitada, anêmica, raquítica, não. Ele queria uma noiva viçosa, uma noiva forte. Para isso ele rogou a Deus para que ele enviasse o Consolador. Ele queria crentes cheios do Espírito Santo. Por isso ele diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Espere até que o poder desça sobre as vossas vidas. Esse é o sentimento de Jesus, que cada crente fosse cheio da presença do Espírito Santo. E esse sentimento tem que estar arraigado em nossos corações. Eu tenho que desejar o Espírito Santo.
financeiro da nossa salvação. É Ele quem nos fortalece para passarmos pelas lutas. O rei pode aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se estivermos sozinhos, nós vamos morrer. Mas se o quarto homem estiver conosco, se estivermos na presença dele, o fogo não te queimará, nem a brasa arderá em ti. Quando você vê um crente reclamando da luta, pensando em parar, não vindo mais ao culto, é uma característica que ele está vazio do Espírito Santo. Porque o crente cheio, ele pode estar na prova, mas ele está firme com o Senhor. A enfermidade pode vir, mas ele está firme com o Senhor. O desemprego pode bater a porta, mas ele está firme com o Senhor. A família pode estar em caos, mas ele está firme com o Senhor, porque é o Espírito Santo quem nos fortalece. Eu vejo Golias de um lado, Davi se aproximando para a peleja. Alguém vira e diz: Nadab, Abinadab e Samar, o seu irmão Davi está louco? Mas por quê? Ele vai enfrentar Golias. Golias vai destruí-lo, vai matá-lo com um golpe só. Nós temos pena de Davi. Os seus irmãos dizem: vocês não sabem de nada. Nós estamos com dó de Golias. Outro dia o profeta estava lá em casa, ele derramou azeite sobre a cabeça de Davi. Davi não tem armadura, Davi não tem